E aí, pessoal, Luciano da Contagem Contabilidade. Hoje eu vim falar sobre um assunto que vem sendo veiculado na TV e nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, muitas das vezes de forma equivocada. Tem muita gente dizendo aí que a Covid-19 foi reconhecida como uma doença ocupacional. Mas será que é isso mesmo? Pois bem, o vídeo é curtinho, fiquem até o fim que eu irei explicar isso para vocês. E principalmente irei falar sobre o risco que essa tratativa traz para o empregador. No final de março, o governo federal editou uma medida provisória para tentar assegurar o emprego, evitar demissões em massas por causa do estado de calamidade pública que estamos vivendo. E nessa medida provisória, lá no seu artigo 29, falava o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Isso queria dizer o quê? Caso o empregado contraísse a Covid-19, caberia a ele comprovar que foi no trabalho, pois até então presumia-se que a doença não foi contraída no trabalho. E aí, recentemente, saiu uma decisão do STF suspendendo esse artigo, onde a decisão foi que o ônus de comprovar que a doença não foi adquirida no trabalho é do empregador e não do empregado. Essa discussão toda é porque, se de fato a contaminação for considerada como doença ocupacional, esse empregado passa a ter os direitos iguais àqueles do empregado que sofreu um acidente de trabalho, por exemplo. Ou seja, o empregador terá que fazer a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, o empregado terá direito à estabilidade no emprego de 1 ano, né, contado a partir do retorno ao trabalho, e também pode gerar direito a esse empregado de receber indenizações. Pode ser de caráter econômico, né, visando cobrir os gastos que ele teve com o tratamento, e até mesmo por danos de ordem moral. Quando o empregado pode alegar, aí, por exemplo, um sofrimento psicológico, né, gerado por causa da contaminação. Antes, seria praticamente impossível, né, do empregado comprovar que ele foi contaminado no trabalho. Mas também, por outro lado, para a empresa é muito difícil de comprovar que o empregado não contraiu o coronavírus ali nas suas dependências. Então, eu entendo que a discussão do STF não foi no sentido de a Covid ser ou não uma doença ocupacional, mas sim no sentido do ônus da prova, né, no caso de um questionamento judicial. Aí sim o empregador é que terá que fazer essa comprovação. Então, empregador, o que é que você poderá fazer? É comprovar que o ambiente em que aquele empregado trabalha tinha as condições mínimas para evitar o contágio. Gente, é muito importante que as empresas, inclusive os empregadores domésticos também, sigam as recomendações das autoridades, né? Que é disponibilizar o álcool em gel em locais estratégicos, se possível ter uma pia com sabão e toalha para que seja feita a higienização das mãos, não deixar o empregado trabalhar sem máscara, até fornecer essas máscaras, né, se for o caso, respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro aí, das mesas, né, ou onde as pessoas ficam, e dependendo do ambiente de trabalho, é necessário até outros tipos de equipamentos de proteção. Ó, importante, hein? Não é só dar essas condições para o empregado, mas também orientá-los sobre a importância e a necessidade do uso desses equipamentos. E, principalmente, fiscalizar se estão fazendo uso. Inclusive, aplicando aí advertências, suspensão se for necessário, porque se lá na frente o empregado entrar na justiça reclamando, né, os seus direitos, você terá como comprovar que tomou ali todas as medidas necessárias de proteção. Com esses cuidados, você minimiza ou até afasta o risco, né, de ser condenado caso sofra uma reclamação trabalhista. Ok? Então era isso. Esse é o meu entendimento sobre esse assunto. Evitem sair desnecessariamente de casa e continuem se cuidando. Um abraço.